Um filme sobre Michael Jackson que conseguiu a proeza de fazer a história de um gênio parecer vazia e sem alma. Eu saí do cinema com uma sensação muito estranha, não de admiração renovada, não de emoção, mas sim de completa indiferença. E esse é o pior tipo de sensação que um filme biográfico pode despertar naquelas pessoas que admiram profundamente o homenageado, o retratado. A expectativa em torno de uma cinebiografia sobre o Michael Jackson, claro, era altíssima, como não poderia deixar de ser para um artista que é um dos mais complexos, contraditórios e fascinantes do século XX. Um homem que, na realidade, a vida pessoal desperta tanto interesse quanto a sua obra. Um homem tridimensional, complexo, todos os elementos para uma história riquíssima, de mover multidões. Exatamente como ele era capaz de fazer em seus shows. O cenário para uma catarse nostálgica estava todo posto, só que o resultado final desperdiça cada centímetro desse potencial. E não dá pra gente entender como eles conseguiram essa proeza. Eu acho que um dos pontos mais centrais é que Michael não é uma biografia, uma peça de exaltação, de santificação, de endeusamento, que faz com que o filme, por receio ou por escolha deliberada, resolva ignorar todo o lado B de uma pessoa, justamente aquilo que lhe confere humanidade e uma camada de interesse até desconhecida de quem era fã daquele retratado. Nesse cenário de cinebiografias, comparar Michael com Bohemian Rhapsody é inevitável. E Michael consegue ainda ser uma versão menos inspirada, se é que isso era possível. Porque Bohemian Rhapsody, com todos os seus problemas, e são vários mesmo, conseguia ao menos ter alguns momentos de graça, com alguma tensão dramática um pouquinho mais genuína. Mesmo que todo mundo, da equipe de montagem até os atores, tentassem a todo momento fazer com que o filme não funcionasse. Aqui em Michael tem um processo contrário, os atores até tentam salvar o filme e entregam boas atuações, mas são impedidos por um roteiro que a gente pode chamar de extremamente chapa branca. Aqui, gente, o Michael Jackson é a todo instante mostrado só como uma pessoa unidimensional e benevolente. Ele não tem contradição nenhuma, não tem nuance, não tem humanidade mesmo. E com isso a gente não consegue entender as complexidades que ajudam a colocar o artista num patamar muito maior do que aquele que a gente já conhece pela sua própria obra e talento. E o que é mais grave é que o filme trata as polêmicas que marcaram a vida dele com uma superficialidade que beira a desonestidade intelectual. Não é necessário um filme tomar partido, condenar, absolver, para que ele seja um filme honesto. Ele pode tomar diversos caminhos, mas ignorar é sempre uma escolha. E muitas vezes é uma escolha covarde, como acontece aqui. Quando a gente vai vendo a história se desenvolver, a gente percebe uma estrutura de roteiro extremamente episódica. O filme quer mostrar alguns pontos isolados da vida do Michael ao longo do tempo, como se fossem esquetes, com começo, meio e fim que praticamente se resolvem, tendo pouco que perdura como um fio narrativo rico de início ao fim, que cria um arco de emoção, um arco de tensão. Tudo é dado, as coisas já acontecem de início, problemas eles não são realmente apresentados, você vê os resultados sendo atingidos sem entender como aquilo aconteceu, a gente não consegue compartilhar dos sentimentos dos personagens, a gente não consegue vibrar pelas suas conquistas, a gente não consegue se emocionar que aqueles meninos do Jackson 5 saíram de uma condição de pobreza e anonimato para o estrelato. É tudo posto como um protocolo a ser cumprido de algumas apresentações que o filme faz questão de fazer para dar um retrato maior de quem é aquela pessoa. Mas isso tudo a gente já sabia. Então não há entendimento sobre nada. Por exemplo, não há entendimento algum sobre o processo criativo do artista. Não há um espaço para um entendimento das motivações que levaram o artista às suas escolhas mais decisivas. Nem mesmo como inspiração para tudo que ele fez como obra. Tem ali um flerte para deixar entendido como isso acontece para o sucesso thriller, mas só. E a gente sai sem compreender nem o como nem o porquê de absolutamente nada. Acho que tem um único insight psicológico interessante ali do filme, que é, na relação pai e filho, escancarar ali a dificuldade do Michael de dizer não pessoalmente, de contradizer o pai pessoalmente, e como ele busca terceirizar isso para outras pessoas. Isso é um traço que revela muito sobre quem ele era e suas fragilidades, e o filme poderia explorar isso, mas muitas vezes faz essa transferência de responsabilidade soar como algo cômico, como um alívio dramático para um drama que não está existindo e tira a força daquilo que poderia ser um ponto narrativo interessante para ficar em um exemplo. O filme poderia buscar fazer isso com inteligência sobre muitos traços da personalidade do Michael, sobre os desafios que foram enfrentados
por ele e pelos seus irmãos, inclusive, que também são abandonados na narrativa quando convêm, são trazidos de volta quando o filme decide que é importante mostrá-los para, de novo, construir um drama que não soa natural. No fim, é um detalhe que fica soterrado pelo tom heróico que o filme quer dar e, sem dúvida, é uma oportunidade perdida. Antes de continuar, independente se você gostou ou não do filme Michael, eu te convido para se inscrever aqui no canal e acompanhar outros vídeos que podem ser interessantes para você. Se você estiver gostando do vídeo, também, por favor, deixa seu like. Isso é importante para eu saber que esse tipo de conteúdo faz sentido para você e para o YouTube distribuir ele para mais pessoas. E claro, deixa seu comentário se você gostou ou não do filme aqui, para a gente também poder conversar. Agora, outro ponto que incomoda profundamente no filme é como a música é utilizada. Num filme que está falando do maior showman pop da história, a gente espera que a música vá ser usada como um personagem, como um elemento que nos ajude a compreender algo sobre aquela história. Que tudo isso pudesse ser explicado para além do óbvio. Mas a escolha do filme é completamente distinta disso. O filme escolhe basicamente reproduzir sequências musicais de sucesso como se fosse um DVD de videoclipes. Então, ver aqueles atores replicando aquelas cenas e aquelas coreografias, por melhor que sejam os atores e a dupla que faz o Michael, talvez é o que salve o filme. Por mais que a gente veja, esse trabalho nunca vai ter o impacto igual ao original. Então a gente não precisava acompanhar números completos, isso a gente tem disponível. A gente poderia ver um pouco mais do bastidor do que se passava ali. A gente entendendo isso, essa estrutura episódica, os personagens que são jogados ou são trazidos a bel prazer ali do roteiro, o único fio condutor que sustentaria seria esse conflito pai e filho. Então o filme ele se apoia nesse arquétipo do pai malvado que treina os filhos à exaustão, que exige deles de uma maneira absolutamente desproporcional. Então é claro que essa dinâmica é parte real da história do Michael Jackson. Só que o roteiro utiliza isso de forma tão óbvia e literal que perde toda a força dramática. Além de que tudo que o filme apresenta sobre esse confronto é algo que a gente já está cansado de saber. E aí é claro que a gente vai percebendo que o filme todo então se apoia na construção desse momento em que vai haver o conflito final entre os personagens, quando o Michael, enfim, vai tomar coragem para encarar o pai e dizer não a ele. Só que o problema é que essa construção é tão óbvia que quando esse momento chega, o espectador se sente indiferente. E aqui, gente, por mais que racionalmente a gente busque um prazer em relação àquele momento em que o Michael Jackson, enfim, impõe os seus limites, né, enfim, se impõe, aquilo não traz nada de uma emoção genuína. E tudo isso, claro, porque a artificialidade que veio antes não permitiu que a gente criasse nenhuma conexão emocional real. Então fica aquela catarse vazia. Eu confesso que eu não consegui sair do filme com uma camada de admiração renovada pelo artista. E isso é uma total tragédia, não só para o filme, mas para o próprio legado do Michael, que sinceramente não merecia essa representação no cinema dessa forma. Eu acho que é um dos artistas mais ricos em diferentes sentidos, tem uma vida que permite uma abordagem com muita profundidade, tem contradições que são riquíssimas para a gente ver refletido numa história de cinema. Tem uma genialidade que a gente não consegue dimensionar o tamanho a partir dessa história. Sinceramente, o legado desse artista merecia muito, muito, mas muito mais.